Olá, seja bem-vindo ao vídeo aula 2 e vamos dar continuidade à resolução de exames do ISO TCI de análise 3. A malta parece que tem teste aí amanhã, então hoje vamos dar foco, vamos dar atenção à preparação para exames de análise 3 do ISO TCI. Então vamos resolver uma das questões dos exames passados. A questão 3 diz o quê? Desenvolver a seguinte função em séries de Fourier 3.2 em cossenos e ainda mais devemos fazer o esboço dessa extensão em cossenos. Função cosseno é uma função par, então aqui vamos fazer o esboço em extensão par. Né? Então a primeira coisa que vamos fazer é resolução de 3.3. Resolução de 3.3. Aliás, 3.1. 3.1 temos que fazer o esboço desta função aqui. Vamos fazer a extensão par, né? Porque queremos desenvolver em cosseno. Então vamos fazer a extensão par. Então o seu esboço ficará mais ou menos assim. Né? Então, no intervalo de 0 a π, de 0 até π, π é mais ou menos aqui, né? Mas π sobre 2. E π será o próximo valor aqui. E aqui podemos ter... Aqui está. Então, primeiro vamos esboçar essa função aqui, né? Esta função é menos 1 no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, menos 1 é mais ou menos por aqui. Menos 1, né? Menos 1 é aqui. No intervalo de 0 até π sobre 2, por aqui. Depois, é igual a 1 no intervalo de π sobre 2 até π. Daqui até que é igual a 1. 1 é mais ou menos aqui. Então, neste intervalo aqui, eu quero vale 1. Então, aí está. Então, esse daqui é o esboço da função em si, vamos mostrar. Então, para fazer uma extensão par, o que isso aí significa? Significa que para intervalos simétricos de x, devemos ter as mesmas imagens. Então, para intervalos simétricos, vamos escrever aqui, vamos ter o menos π aqui, né? Sobre 2. E o menos π por aqui, né? Menos o π aqui. Então, vejam só. Significa que no intervalo de 0, de menos π até 0, devemos ter o mesmo objeto que aqui. Então, vamos ter o seguinte. Vamos abrir aqui, vamos ter exatamente o menos 1. Assim. De seguida, no intervalo de menos π até menos π sobre 2, devemos ter a mesma imagem que aqui, que é 1. Aqui é menos 1, então vamos ter menos 1 nesses dois intervalos simétricos. Agora, nos intervalos simétricos daqui, vamos ter também o mesmo valor 1. Então, vamos ter um intervalo de menos π até menos π sobre 2. Vamos ter 1. Então, esse daqui é o esboço em extensão par. Uma função poder par nos intervalos simétricos sempre tem a mesma imagem. É isso que tem que acontecer. Aqui, por exemplo, que pediram em senos. Então, a extensão em senos, seno é uma função ímpar, então faz-se a extensão ímpar. Então, o que acontece com funções ímpares? As funções ímpares em intervalos simétricos também têm imagens simétricas, diferente daqui. Então, por isso nós fizemos essa manobra aqui. Então, eis aqui o esboço. Então, eu vou limpar esse esboço aqui. Quem quiser passar, melhor fazer screenshot. Mas eu vou limpar esse esboço aqui para poder começar com a resolução. Então, vou limpar o esboço para iniciar com a resolução. Com o nosso desenvolvimento. Então, esse aí é o esboço da extensão par, né? Essa é a extensão par. Queremos desenvolver o cosseno. No nosso desenvolvimento em cosseno, como vai ficar? A nossa função vai ficar assim: fx igual a 1 a 0 sobre 2, somado com a série partindo de k, vamos chamar de n, né? Eu vou chamar de n. De n igual a 1 até infinito da nossa função a de n vezes cosseno
de npx sobre o L. Ok. Em cosseno vamos ter essa fórmula aqui. Então, é muito bom dominar essas fórmulas. Quando pedem para determinar o desenvolvimento de Fourier em cossenos, esta aqui é a fórmula a ser usada. Então, primeiro vamos ter que encontrar o nosso L. O nosso L. Vejam só. O nosso L vai ser o afastamento máximo dos objetos partindo de zero. Então, os objetos estão aqui. 0. O afastamento máximo vai até o π. Então, significa que é π. Isso é vale π. O afastamento máximo é o π. Então, nosso L vale π. Agora, vamos calcular o nosso ADN. O nosso ADN vai partir. Vamos ter 2 sobre π, de 0 até o nosso L, que é o π, de cosseno, não, dfx. Dfx vezes cosseno de n px sobre o L de x. Então, esta aqui é a nossa forma para calcular o nosso AN. Então, primeira coisa, podemos calcular o nosso A0. A0 vamos ter 2 sobre o π integral de 0 até ao π da nossa função fx cosseno de, vamos ter nπ vezes A0. Nem vai ser o n, no lugar de n vamos ter o 0. Então vamos ter 0 vezes πx sobre o nosso L. O nosso L vale π. Então isso aqui cancela. Ficamos com o cosseno de 0. E o cosseno de 0 vale 1. Então isso aqui é igual a 1. Então automaticamente aqui passamos a ter 2 sobre π integral de 0 até o π da nossa função fx dx. Então, vejam só, a nossa função no intervalo de 0 a π está repartido. Então também vamos ter que repartir este integral aqui. Então isto é muito simples. O que é que nós vamos ter? Vamos ter que o A0 vai ficar igual a 2 sobre o π vezes, vamos abrir parênteses, vamos repartir nesse intervalo. Vamos de 0 até π sobre 2. Está repartido até π sobre 2. A nossa função fx dx somado com o integral de π sobre 2 até ao π da nossa função fx dx. Então, assim fica. Então, isto é muito simples, porque simplesmente vamos substituir as funções nesses intervalos dados. Vejam só, no intervalo de 0 a π sobre 2, a nossa função vale menos 1. Então, simplesmente vamos substituir. Vamos ter, isso vai ser 2 sobre π, vamos abrir parênteses, intervalo de menos 1, né? dx de 0 até ao π sobre 2, somado com integral de π sobre 2 até ao π. No intervalo de π sobre 2 até π, a nossa função vale quanto? Vale 1. Então vamos ter 1 dx. Isso é fechado. Ok. Integral de menos 1 vai dar menos x. Isso é muito simples. Então daqui vamos ter A0 é igual a 2 sobre o π, entre parênteses, intervalo de menos x, integral de menos 1 dá menos x. Então, de 0 até π sobre 2, somado com x, aqui vai ser de π sobre 2 até π. Né? Então, agora se substituirmos isso, vamos ter o seguinte, 2 sobre π. Abre parênteses, vamos ter menos π sobre 2. Ao substituirmos aqui, vamos ter menos π sobre 2. Com 0 vai dar 0. Então, depois vamos para aqui. Vamos ter, aqui vai ficar simplesmente π, depois menos o menos π sobre 2, né? Então, se formos a perceber, vamos ter o seguinte, nosso A0 vai ficar 2 sobre π, entre parênteses, menos π sobre 2, menos π sobre 2, vamos ter menos π. Então, vamos ter menos π mais π. Isto aqui vai dar menos π dá 0. Então, se não pega o nosso A0, deu 0. Então, o nosso A0 deu 0.
Agora falta-nos encontrarmos o nosso AN. Então, vou escrever daqui do lado, daqui, nossa informação, que o A0 deu 0. Depois vou limpar tudo isso. Agora calculamos o nosso AN. Né? Agora vamos calcular o nosso AN. Vou limpar isto daqui. Vou limpar isto. Agora vamos ter que calcular o nosso AN. Agora vamos ter que calcular o nosso AN. Não, vamos lá. Vamos usar essa forma, né? Então, a n vai ficar igual a 2 sobre o π. Vamos repartir o intervalo conforme nós fizemos anteriormente. Vamos ter o intervalo de 0 até ao π sobre 2. Da nossa função, neste intervalo aqui, a nossa função vale quanto? Vale menos 1. Então, aqui vamos ter cosseno de... O nosso L vale π. π sobre π dá 1. Então, vamos ter simplesmente nx aqui. dx somado com o integral de 0 até ao... Aliás, agora vai ser de π sobre 2 até ao π. A nossa função neste intervalo vale 1. Então, vamos ter 1 vezes o nosso cosseno de nx dx. Ok. Então, agora já é muito simples. Basta nós calcularmos esses integrais aqui. Então, isso vai ficar igual a 2 sobre o π. Então, intervalo de menos cosseno, vamos ter menos 1 sobre n vezes o seno de nx. Intervalo de 0 até π sobre 2. E aqui, integral de cosseno de nx, vamos ter 1 sobre n vezes o seno de nx. Intervalo de π sobre 2 até ao π. Vamos fechar os parênteses. Agora, é só substituirmos aqui. Agora ficou simples, basta nós substituirmos. Então, isso vai ficar igual a 2 sobre o π integral. Vejam só, agora vamos substituir aqui. Vamos ter menos 1 sobre n seno de... No lugar disso, vamos colocar o π sobre 2. Não, vamos ter nπ tudo isto sobre 2. Depois seria menos quando colocarmos o 0. Só que sendo 0 é 0. Então não precisamos. Vamos ter mais aqui. Vamos ter 1 sobre n seno de... Vamos substituir com π. Vamos ter nπ. Depois vamos ter menos 1 sobre n. Agora vamos substituir com isto. Vamos ter seno de nπ sobre 2. Vamos fechar tudo isso. Agora, se vocês forem a perceber, seno de nπ sempre vai nos dar 0. Todos os múltiplos de π, o seu seno dá 0. Então não precisamos dessa parte aqui. Então, temos esta expressão menos esta. Vamos ter menos 2 vezes ela mesma. Então, vamos ter aqui 2 sobre π vezes isto. Vamos ter menos 2 vezes o n vezes o seno de n π sobre 2. Agora, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2, vamos ter menos 4. Isso vai ficar igual a menos 4 sobre nπ. Seno de nπ sobre 2. Né? Então, se vocês forem a perceber, seno de nπ sobre 2, como isso aqui se comporta? Vou esboçar um bocadinho o ciclo trigonométrico daqui, né? Muita atenção, malta. Presta muita atenção no ciclo trigonométrico. Se o n for igual a 1, vamos ter π sobre 2. E seno de π sobre 2 é aqui. Esse aqui é os dos senos. Então, vamos tirar esse x. Então, seno de π sobre 2, quanto que vale? Vale 1. Então, veja só, põe um número ímpar. Mas, se n for igual a 2, vamos ter 2 sobre 2, 1. Vamos ter seno de π. Seno de π é aqui. Dá quanto? 0. E se o n for 3, vamos ter aqui 3π sobre 2 vezes 170 vai dar menos 1. Então, se vocês forem perceber, aqui para n ímpar, ou vai dar 1 menos 1. Mas para n par, vai dar sempre 0. Então,
isso daqui pode ser escrito assim. Pode ser escrito assim, né? Vou colocar aqui um sistema. Pode ser igual a menos 4 sobre n π vezes o menos 1, que é o prefixo, né? Vezes menos 1, só que o primeiro número, quando n igual a 1, vai dar 1, que é positivo. Então não vai ser simplesmente o n, vai ser o n menos 1 aqui. Isso se o n for do tipo 2k menos 1. 2k menos 1, aqui escreve 2k menos 1, porque 2k menos 1 representa números ímpares. 2k, tu multiplicas o número por 2, depois retiras uma unidade. E aqui vai dar 0 se o n for do tipo 2k. 2k é um número par, é uma maneira de representar números pares. Então, até aqui já está, já encontramos o nosso n. Ok. Agora vamos escrever a nossa função. Vou limpar aqui. Agora vamos escrever a nossa função. Já vamos escrever a nossa função. Já encontramos o n, já encontramos o bn. Ok. Agora vamos lá, mano. A nossa função fx agora, vamos ter fx vai ficar igual ao a0, que vale 0 sobre 2, mais a nossa série do n partindo de 1 até o infinito, do nosso an. O nosso an é essa expressão, só que o an está aqui, oscila para ímpares, né? Para ímpares. Então, o que nós temos que fazer? É que este n que está aqui, vamos logo colocar ele na forma ímpar, da forma 2n menos 1, né? Representa os números ímpares. Então, vamos ter esse menos 4 sobre 2n menos 1 vezes o π. Estão a ver? Menos 4 sobre o π vezes esse prefixo aqui, né? Menos 1 elevado a n menos 1. Depois vezes este cosseno aqui. Então vamos ter o quê? Vamos ter cosseno de nx. Nx por quê? Porque L vale π. Π sobre π dá 1. Então fica assim. E ainda podemos escrever a nossa função já. No jeito final. Podemos ter isso daqui, né? Podemos passar esse menos 4 sobre π para fora, né? Podemos ter menos o 4 sobre π. Depois vamos ter aí a nossa série de n de 1 até o infinito, do menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2n menos 1. E cuidado, mata, eu já ia vos induzir ao erro. Este n aqui tem que ser colocado para os ímpares, portanto eu considero os ímpares, porque os pares são nulos. Então, esse n aqui vamos colocar de forma ímpar. Vamos escrever muito bem assim. E emitir água aqui. Vamos ter 2n menos 1 vezes o nosso x. Agora está cool. Será n se considerássemos pares ímpares, mas aqui o nosso an, né? Estamos a considerar para os ímpares. Depois aí vamos ter vezes cosseno de 2n menos 1x. Então, assim, fica resolvido a questão 3.1. Aqui está a nossa função, né? Aqui está. Agora vamos para 3.2. 3.2 não vou resolver toda ela, simplesmente vou fazer o esboço da extensão ímpar, porque muita gente na verdade tem problemas com a extensão ímpar. Então vou fazer a extensão ímpar desta mesma função, mas não vou fazer o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento simplesmente vou deixar fora e vou deixar para os estudantes aí tentarem praticar. Quem quiser que eu verifique a sua resolução, é só deixar um comentário, deixar o seu número do WhatsApp, eu vou lhe dar sinal pelo WhatsApp e vou fazer a correção da sua resolução que fizer aí. Então agora eu vou limpar aqui, vou fazer o esboço de 3.2 dessa questão. Vou fazer o esboço de 3.2. Então, agora vamos lá, Mara. Vamos fazer o esboço em extensão ímpar, não é? Vamos. Isso já é para 3.2.
3.2. Primeiro vou colocar aqui o meu π sobre 2. Vou colocar aqui o meu π. Então, só verificar aqui. O intervalo de 0 a π, a minha função vale menos 1. Então, menos 1 é aqui. Menos 1. Então, nesse intervalo aqui, vale esse daí. Depois, no intervalo de π sobre 2 até π, vale quanto? A função vale 1 aqui. Então, o intervalo daqui, mais ou menos aqui. Então, daqui. Yes, assim fica. Agora, eu tenho que fazer a extensão ímpar. Função ímpar, pessoal, o que acontece com ela? Tem valores simétricos. Para intervalo simétrico, tem imagens simétricas. Então, vejam só, vou colocar este intervalo, vou colocar o seu simétrico de cá, né? Então, aqui vamos ter o menos π sobre 2, e aqui mais ou menos vamos ter o menos π. Então, estão aqui intervalos simétricos. Então, temos que ter imagens simétricas. Significa que neste intervalo aqui, obtemos menos 1. Para completar a mesma função ser ímpar, o que eu vou fazer no mesmo intervalo simétrico? Vou ter imagem simétrica. O simétrico de menos 1 é 1. Então, eu vou dizer que daqui eu vou ter isto. Né? Eu vou colocar isto do outro lado. Né? Estão a ver? Então, neste intervalo, mas professor simétrico tem imagem simétrica. E para este intervalo também vai acontecer a mesma coisa. Vejam só, neste intervalo, o resultado me dá 1. Então, no mesmo intervalo simétrico tem que ter imagem simétrica, ou seja, o meu resultado não pode ser 1, mas tem que ser menos 1. Então, vou fazer isto. Assim. Aqui. Tem que me dar o menos 1. E assim já fiz a minha extensão ímpar. Basta fazer isso aqui, então o professor coloca logo o correto. Então, como estamos a fazer a extensão ímpar? Agora, como é que vai ficar o desenvolvimento da extensão ímpar? O desenvolvimento em séries de Fourier. A tua função vai ficar assim, fx igual. Agora não vai ter aquela parte de A0 sobre 2. Simplesmente vai ter a série do n partindo de 1 até o infinito, de b de n vezes o seno de n x sobre o L. O L já conhece, não. Mas se usar esta fórmula aqui, calcular só bem, depois de substituir aqui. Já está. Então, malta, se você ainda não está inscrito, subscreva-se no canal, porque aqui vamos ter aulas de todas as disciplinas que têm a ver com matemática. E por isso o nome do canal é Estudo de Matemática Moda. Não subscreva-se no canal, dê um like, por favor, e até a próxima videoaula.